Este é mais um programa Escola de Paz e o assunto hoje é pneumonia. Estamos hoje recebendo a doutora Terezinha Marte, que é presidente do Comitê de Pneumologia Infantil da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e é chefe do setor de Pneumologia Infantil do Hospital Universitário Gafreguini. Doutora Terezinha, muito obrigado pela sua presença, um assunto tão importante. Jornalista Luiz Lobo, professor Edson Liberal, muito obrigado pelo convite, por estar aqui participando desse evento importante, que é discutir com os pais a doença respiratória como um todo, e a gente vai tentar, junto com o professor Edson, passar algumas informações importantes. Obrigada. E o que é pneumonia? Então, a gente considera a pneumonia um processo infeccioso que acomete o pulmão. Nos termos médicos a gente diz que acomete o parênquima pulmonar e que esse processo infeccioso pode ser um processo infeccioso leve até um processo infeccioso grave, e é importante que os pais fiquem atentos para saber em que momento deve ou não deve procurar o médico para tentar resolver o mais rápido possível, que não tenha uma evolução desfavorável e preocupante. E o que é que o público chama de pneumonia dupla? Então, quando a gente tem um acometimento bilateral, que é também chamado de broncopneumonia. O que eu vejo às vezes, de uma maneira assim genérica, é que as pessoas fazem uma certa confusão da gripe que está evoluindo mal para a pneumonia. Então, alguns sinais são bastante importantes para os pais saberem: isso daí não está bom, deve ser pneumonia. Que sinais são esses? Febre com mais de 72 horas, inapetência importante ou não alimentação, dificuldade de alimentar, e assim a criança mostra um leve cansaço até um cansaço importante. Eu acho que para a população de pais, isso é assim, o chamativo para que eles procurem uma unidade de saúde. Ou entrem em contato com o médico ou vão a uma unidade de saúde mais próxima. Nós temos pneumonia por vírus, por fungos, por bactéria e química. O que é uma pneumonia química? Então, normalmente a pneumonia química ela ocorre por inalação. Por exemplo, teve uma pneumonite química grave, aquela que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aquilo foi um tipo de pneumonia química. A gente tem pneumonia química por inalação de gases, enfim, que na realidade a gente chama de pneumonite química. Mas quando a gente fala de criança, eu acho que é mais importante a gente tentar, no grupo médico, saber o que é pneumonia viral e o que é pneumonia bacteriana. Mas para os pais, eu acho que é fundamental eles saberem que a criança começou com um quadro viral, que a gente chama, que todos os pais na realidade não gostam, porque dizem assim: isso é uma virose. Mas, na realidade, a virose é um leve alerta para os pais acompanharem como sua criança vai evoluir em 72 a 96 horas. Então, assim, se for uma gripe simples, a gente sabe que mais ou menos em 48 a 96 horas vai ter uma resolução, a criança tem coriza, continua brincando, tem uma febre baixa, ela não fica cansada, ela não deixa de se alimentar, ela fica um pouco prostrada, enfim, é um quadro viral do inverno. Dos meses frios, das mudanças de temperatura, e isso quando a criança passa 72 horas, a mãe vê que a criança está querendo ficar deitada, ela não quer comer, e a febre subiu, ou a febre, assim, às vezes um bom parâmetro para os pais a febre está espaçando ou a febre está cada vez mais a miúde, quer dizer, a febre tem intervalos curtos, toda hora, cada 4 horas, 6 horas, ela precisa ficar dando antitérmico, passou de 72 horas, provavelmente tem uma doença infecciosa pulmonar super ajuntada. E está na hora de procurar a unidade de saúde para ver se tem alguma coisa errada ou não com a sua criança. Não esperar evoluir muito, porque o médico da unidade vai examinar com 72 a 96 horas, vai ver que a criança não está evoluindo adequadamente, mesmo que ela não esteja com uma pneumonia naquele momento, ele vai dizer para esses pais o seguinte: olha, dentro de mais 48 horas a senhora volta se o quadro não se resolver, que é normalmente os 5 dias. Se a gente deixar, enquanto pais, passar muito das 72, 96 horas, às vezes já chega no hospital numa condição de muita gravidade. E aí, aquela criança que poderia resolver com medicação em casa, hidratar melhor pela boca, tentar oferecer alimento assim em curtos intervalos,
e em 7 a 10 dias aquela criança está boa com remédio simples e não caro, acaba virando uma hospitalização, 2 antibióticos na veia, às vezes indo até para um CTI desnecessariamente. Então, eu acho que o importante para os pais de qualquer classe socioeconômica é eles saberem o seguinte: até 72 horas, se não está respirando mal, está fazendo febrinha com coriza, olhinho vermelho, a febre está espaçada, não precisamos nos preocupar, vamos hidratar e alimentar. E quem está dando peito, evidentemente, manter o aleitamento materno. Quem tem menos de 6 meses e está fazendo febre, mesmo a febre espaçada, mas a febre está se mantendo, esse grupo precisa procurar, às vezes, até antes das 72 horas. Talvez com 48 já vale a pena procurar uma unidade, até para saber que não é nada. E qual é a diferença entre a viral e a bacteriana? Então, a pneumonia viral, ela normalmente são pelos vírus respiratórios ou daquela época ou que estão incidindo mais em determinado ano. A gente teve epidemia pelo vírus influenza H1N1. Aquilo é uma parte, né? Assim, hoje, olhando o âmbito geral, a gente teve mais ou menos uns 30% da população de vírus naquela época estava concentrados no vírus H1N1. Mas a gente tem outros vírus sincicial respiratório, parainfluenza, rinovírus. É uma gama de vírus respiratórios que acomete basicamente a criança ou até o adulto nos meses de inverno. Se o paciente não é o que a gente chama de imunodeprimido, quer dizer, se ele não tem AIDS, se ele não foi transplantado recentemente, se ele não tem uma doença que a gente chama de doença autoimune, que é tipo doença reumatológica, lúpus, né? Porque algumas crianças têm essas doenças. Esse grupo, a gente tem que ficar mais atento, porque até o vírus pode se tornar uma pneumonia agressiva. Mas normalmente a infecção viral, mesmo a pneumonia viral, ela é de resolução quase que espontânea. Quando tem dificuldade de respirar, não. Vai para o hospital para ter suporte ventilatório, que a gente chama, desde o oxigênio simples, até a ventilação não invasiva, até a ventilação invasiva. Mas como é que isso é distinguido no meio médico? Vai ter o hemograma de virose, vai ter um estado geral relativamente mantido. Se não tem o que a gente chama de doença de base, que são essas doenças que eu enumerei anteriormente, a gente sabe que num período em torno de 7 dias isso está resolvido e nem vai tomar o que a gente chama de drogas antivirais. As drogas antivirais são selecionadas por um grupo de pacientes. Criança que operou o coração recentemente, criança que tem AIDS, criança que tem uma doença nefrológica, de rim, tem uma doença de rim e toma remédio que a gente chama de citostático. Esse grupo, mesmo a pneumonia viral, ela pode ser preocupante. E a pneumonia bacteriana é a que incide, normalmente pós uma virose. E o agente etiológico, que a gente chama, normalmente, que acomete a criança, é o pneumococcus. E aí até uma parte nisso, por isso que é importante que as mães façam a vacina pneumocócica de acordo com o calendário do Ministério. 2, 4, 6 meses e um aninho, 2 meses. Por quê? Porque ela permite diminuir a incidência da pneumonia por pneumococos, assim como a otite por pneumococos. E a gente sabe que entre 2 e 5 anos de idade, 2 e 6 anos de idade, a incidência sempre de predomínio é de pneumococos. Por isso que, se detectada precocemente, a resolução é prática, de baixo custo, tanto para o país quanto para a família, e rápida, né? 7 a 10 dias a criança vai embora para casa, quem até acaba tendo alguma necessidade de ser hospitalizada, e a maioria a gente resolve no ambulatório, no consultório, enfim. Agora, uma coisa que eu gostaria de retornar é a questão de que os pais, quando o pediatra fala que é uma virose, na maioria das vezes é uma virose mesmo, na maioria das infecções são virais mesmo, né? Mas eu acho que uma coisa que pode marcar a história dos pais é que, às vezes, é uma criança com quadro viral e o profissional, às vezes, não orienta a respeito desses sinais de alerta. Porque tem uma questão mágica aí, né? Você vai ao médico, o médico diz assim, é uma virose. Os pais ficam tranquilos, o profissional não fala sobre sinais de alerta, que pode ser uma outra coisa, então eles ficam com aquela ideia, poxa, foi no médico, disse que era virose e no final era uma pneumonia, né?
Então, eu gostaria que você reforçasse novamente essa questão que eu considero primordial para os pais em relação aos sinais de alerta, e que os profissionais de saúde devem, nas suas consultas, orientar os pais em relação a isso. Porque o paciente tem essa questão mágica. Foi um médico, foi feito um diagnóstico, aquele diagnóstico. E nem sempre é assim, né? As pessoas têm que ter a orientação do profissional a respeito disso. Ai, professor Edson, perfeito. Porque, na realidade, meados da década de 90, de 80, assim, até, digamos, início dos anos 90, a gente já tinha como norma falar olha, uma virose, está com coriza, febre, mas está se alimentando bem, está hidratado, não está cansado, não está com dificuldade de respirar. É um quadro viral que deve durar em torno de 3 dias. Mas sempre a gente falava, olha, chegou às 72 horas, não está de acordo, volte à emergência, ou volte ao ambulatório, ou volte ao consultório. Hoje parece que a gente perdeu um pouco isso. Então, é como ele colocou, a gente se diz para o paciente uma virose, ele acaba se despreocupando e mesmo que a evolução não seja adequada, satisfatória, fica-se com aquela sensação assim, uma virose vai melhorar em algum momento. Não, a gente tem pontos, tem coisas pontuais a serem valorizadas. 72 horas, a febre aumentou. A criança ficou cansada, ela está prostrada, porque criança não é prostrada, ficou inapetente, tem que ficar usando mais antitérmico, não quer beber líquido, enfim, a tosse aumentou. Essa criança, em algum momento, ela tem que ir para a UPA, ela tem que ir para o ambulatório, ela tem que entrar em contato com o seu médico e dizer, olha, doutor, tem 72 horas da virose, mas a evolução não está me preocupando. E aí, então, o profissional daquele plantão vai rever e vai ver se há necessidade de fazer exames complementares, radiografar ou não, fazer hemograma ou não, sendo que, na realidade, tanto o hemograma como o raio-x não são fundamentais para a gente fazer um diagnóstico. A ausculta bem feita é o suficiente para a gente dizer assim, isso daí é um processo infeccioso. Então, o médico também não ficar desesperado. Eu não tenho raio-x agora à mão, nem um radiologista. Isso não impede nenhum de nós de tratar, né? É lógico que exames complementares são maravilhosos, mas a gente não precisa de uma série de coisas do arsenal de tecnologia avançada para fazer diagnóstico. Querem fazer tomografia, vocês até me desculpem, mas assim, não há necessidade de nada disso. Uma boa escuta, a história clínica correta, examinar depois, caso precise de nebulização, já vai orientar perfeitamente ao pediatra ou plantonista, mesmo que não seja pediatra, ou médico da unidade de saúde, o médico de família, que aquele paciente não está evoluindo de uma forma adequada e que ele vai começar a medicação para pneumonia e vai ser revisto depois na rotina. Por que a prevalência da pneumonia no inverno é maior? Então, porque na realidade a gente tem situações facilitadoras ou situações de risco. Por exemplo, a criança que está na creche, ela tem menos de 2 anos, ela vai encontrar diversos amigos na mesma situação, gripados, e uns com os quadros que têm ou não têm uma doença de base, e aquela virose fez com que o organismo, a gente diz o seguinte, que a virose faz com que o organismo fique imunologicamente deprimido temporariamente. Então, assim, faz uma virose respiratória, a resposta orgânica, ela cai um pouco. Então, isso é o suficiente se, assim, o João encontra a Maria na creche e a Maria, ela tá com coriza, gripada, não sei o quê, mas a Maria tá com uma super amidalite. E aí, o João tá gripadinho, a Maria pegou e falou lá em cima do João e foi gotículas de secreção para cima do João. Se o João, por um acaso, tem alguma coisinha, o João tem uma asma, o João tem uma outra coisa predisponente, tem uma alergia respiratória leve, enfim, o João tem chance de pegar uma infecção e ao invés de ele fazer uma amidalite como a Maria, ele acaba fazendo uma otite, uma pneumonia, uma sinusite. Por isso que a gente diz que no inverno os aglomerados são ruins. Não só para pneumonia, mas para outras doenças infecciosas da criança. Então, assim, frequentar muito shopping, ar-condicionado muito forte nos lugares, que altera uma coisa que a gente chama de clearance mucociliar. Quer dizer, desde a ponta do nariz até lá embaixo no pulmão, que a gente chama alvéolos, a gente tem fatores de proteção,
que é desde o movimento do cílio, que a gente vê no nariz, até imunoglobulinas locais, enfim, células de defesa. Se, por exemplo, a criança está num ambiente comum e ela vai para um ar-condicionado de 18 graus, ela altera aquele mecanismo dela de defesa. Então, aquela coisa antiga que os pais diziam, cuidado com o frio, não sei o que todo mundo hoje acha que é bobagem, na realidade não é. Eles não sabiam, talvez, qual era o mecanismo, mas é isso que acontece. Então, altera as imunoglobulinas locais, altera o clearance, a resposta de defesa local. Então, se chega uma bactéria, o clearance tem como objetivo botar aquilo para fora. Se o ambiente está extremamente frio, se tem muita gente gripada naquele lugar, se tem infecção outra naquele ambiente de crianças fechado, um cinema com H1N1, provavelmente alguém perto pode acabar pegando. Então, na realidade, o que a gente fala com os pais? No inverno não está super agasalhado, mas está alimentado, hidratado, se alimentando corretamente, não expor a criança. Ah, a criança foi para uma piscina na casa de um amigo, não sei aonde. Um exemplo. Mergulha na água gelada. Aí fica com aquela roupa, ou então com calçãozinho, ou a menina com biquinizinho, gelado o dia inteiro. Aí de noite diz assim, tenho que ir à emergência porque o fulano não para de tossir. Ele pegou uma virose, ele alterou, a princípio, só o clearance mucociliar. Ele pode ou não, depois de 72 horas, fazer uma infecção bacteriana pulmonar? Pode. Você já falou em relação às vacinas, né? Como isso ajudou a melhorar essa questão da pneumonia? Então, porque na realidade, a vacina, a gente tem a pneumocócica 10 na rede, tem a pneumocócica 13 fora da rede, a 23 fora da rede para crianças grandes e adultos acima de 65 anos. E a 13 hoje também entrou no grupo dos 65 anos. O que acontece? Esses pneumococos foram selecionados para as vacinas, digamos assim, porque aquela é a maior incidência de pneumococos para aquelas faixas etárias. Então, com isso, quando a vacina entrou via Ministério na rede pública, diminuiu, né, acentuadamente a incidência de pneumonia por pneumococos. A gente via muito mais pneumonia por pneumococos muito mais grave, do mesmo jeito que o hemófilos, que é o que vem no cartão escrito HIV, que também é dado 2, 4, 6 meses. A gente tinha, o Edson deve lembrar, a gente tinha pneumonias por hemófilos gravíssimas, com meningite associada, derrame na pleura, enfim, a criança tinha um quadro gravíssimo, isso sumiu, né? Se a gente vê um hemófilos hoje, talvez até a gente tenha uma certa, assim, será que é hemófilos mesmo? Só quando acaba conseguindo diagnosticar através de exame, de sangue, etc. Por quê? Porque diminuiu a incidência acentuadamente, né? A gente, assim, eu acho que o último hemófilos que eu vi foi tipo 1990 e pouco nos servidores do Estado. Foi uma criança que fez meningite, pneumonia por derrame. Todo mundo até ficou meio surpreso, porque tinha começado o iniciozinho da vacina por hemófilos. Hoje isso sumiu, do mesmo jeito que a pneumonia por pneumococos com derrame pleural. A gente quase não vê mais, né? Então é importante os pais manterem a vacinação, e manter os cuidados básicos. Vai estar prevenindo pneumonia, né? Eu acho que a gente tem que, assim, sempre pensar, lógico que pensar em tratar, mas pensar em prevenir, enquanto pais e enquanto médicos. Por isso que os sinais de alerta, como o professor Edson colocou, é importante, porque os pais têm que saber até onde pode ir e da onde deve procurar o médico. Vamos fazer uma breve pausa e já retornamos com a Escola de Pais. Retomamos o Escola de Pais com um assunto importantíssimo que é a pneumonia, principalmente na infância. Você já falou das doenças que predispõem à pneumonia, né? Asma bronquica, acho que é a mais importante. E essa questão do tratamento no ambulatório, no internado, em relação à evolução dos antibióticos hoje, como é que é isso? Então, como a gente falou antes, né, a pneumonia basicamente da criança é por pneumococos. Existe pneumonia por estafilococos, por germes que a gente chama gram-negativos, enfim, uma gama de outros agentes. Mas a criança que vem de casa
mesmo ela tendo algum grau de desnutrição, a criança que não tem o que a gente falou antes, doença de base, quer dizer, ela não operou o coração recentemente, ela não tem malformação, ela não é uma prematura grave, ficou internada 2, 3 meses, ela não tem uma doença que a gente chama de autoimune e ela não foi transplantada recentemente, ela, a priori, tem pneumonia pneumocócica e deve ser tratada como tal. Como a gente trata? Com a penicilina oral, que é chamada de amoxicilina, e no hospital a gente faz, quando a criança necessita internar, a penicilina cristalina. E isso até não é nem só para os pais, eu acho que isso é para os médicos de uma maneira geral. A gente tem que tomar muito cuidado em usar antibióticos que a gente chama de largo espectro para pneumonias que a gente chama de pneumonias comunitárias, porque a gente acaba selecionando germes desnecessariamente e às vezes a criança até mais tarde tendo uma pneumonia por um agente muito mais agressivo e desnecessariamente. O médico, com 72 ou 96 horas, ele vai ver se aquele paciente, eu internei o paciente, está de X modo, ele passou 72 horas e a evolução não está adequada. Então, ele vai ver se aquele paciente precisa fazer um outro antibiótico ao invés daquele preconizado. E não começar com antibióticos de largo espectro, seja sob a via oral, seja sob a via injetável, porque o paciente chegou e, não, porque ele está com o hemograma feio. Mas ele não tem fator de base, ele não foi tratado previamente, ele tem, por exemplo, uma asma associada, vamos tratar a asma dele junto. E ele está melhorando lentamente, vamos esperar o curso da doença, né? A doença não resolve imediatamente, do mesmo jeito que não tem necessidade de radiografar paciente todo dia, toda hora. Quer dizer, a gente só radiografa o paciente com um intervalo curto, o paciente está no respirador, a evolução está inadequada. Fica grave, né? Piorou, tem uma ausculta que modificou rapidamente de hoje de manhã para hoje à noite, mas tentar fazer controle de uma pneumonia que está tendo uma evolução satisfatória, não precisa de controle radiológico a miúde, a não ser que ele tenha uma evolução desfavorável. Agora, aquele paciente típico, né? Porque a pneumonia, basicamente, uma criança com pneumonia, é basicamente um paciente de ambulatório, né? De ambulatório, de consultório. Em relação, foi feito o diagnóstico e os pais estão acompanhando a criança em casa. O que eles devem observar? Então, devem observar se pós-início de tratamento, nas 72 ou 96 horas, a gente tem defervescência da febre, quer dizer, a febre começa a baixar e a espaçar. Isso já é um sinal de boa resposta. Então, começou a medicação à noite, a gente conta 24 horas no dia seguinte, que é o primeiro dia. E assim, 72 horas dali a 3 dias. Normalmente, o que a gente observa é que a febre começa a baixar lentamente. Voltou a comer, não está cansado, não está com dificuldade de falar, não está com dificuldade de respirar. Ainda tem muita tosse? Tem muita tosse. Mas a tosse está sendo impeditiva de alguma coisa? Não. Tosse, fica cansado, respira mal, não está evoluindo adequadamente. Não, ele está tossindo, mas ele está expectorando, está botando secreção para fora, está dormindo durante a noite, acorda esporadicamente para tossir, ele está tendo boa resposta. Os pais não precisam ficar preocupados. Pais e mães ansiosos não colaboram para que o médico force um pouco a mão na medicação? Eu acho o seguinte, é igual a velha guarda, né? A velha guarda de médicos dizia o seguinte, olha, vamos observar e daqui a X dias a senhora procura a unidade ou daqui a X dias a senhora procura seu médico ou daqui a X dia nos ligue, né? Eu acho que a gente não pode ser levado porque os pais estão ansiosos, porque a mídia quer, porque o vizinho falou, né? Eu acho que assim, ou os pais tentam se reinserir nesse contexto, mas eu acho que o médico não pode ser levado por essas coisas. Então, assim, pai ansioso e mãe sempre existiu, né? Liga, quando é consultório, liga 10, 12 vezes, né? Doutor, não sei o que lá. E você, dentro do possível, tenta explicar, né? E no ambulatório é a mesma coisa, né? Olha, dona Maria,
A Joana hoje está com pneumonia e tal. Daqui a 72 horas, não vou estar eu, mas vai ter um colega. Se a senhora achar que isso, voltou a ficar cansada, a febre piorou, está respirando mal, não está comendo, a senhora volta. Não conseguiu voltar aqui para o hospital, volte para a unidade muito próxima à sua casa. E diga, leve a receita e diga, estou dando isso. É a mesma coisa o paciente do consultório. A gente diz, olha, a medicação é essa. Se você conseguir falar comigo 72 horas, por favor, me ligue. Não conseguiu e achou que não está tendo boa evolução, vá ao hospital. Agora, não vou ficar usando remédio de terceira e quarta geração, porque talvez um colega sugira, né? Uma vez uma família me ligou e disse assim, meu vizinho é de tal especialidade, não era médico de criança, e disse que esse remédio é um remédio que está ultrapassado, que é a penicilina. Eu falei, senhora, olha só, como é que está seu filho? Está assim, melhorou, não sei o que. Eu disse, então, vamos manter a medicação, porque a medicação não está ultrapassada, ela está up to date. Eu disse, diz isso para o seu vizinho. Então, assim, a gente tem que tentar manter, né, assim, o que os antigos nos ensinaram, né? E tem uma pressão, né? Uma pressão de que o medicamento novo é o melhor, né? Essa pressão de que sempre que o medicamento, nossa, ele passou né? A família tem o médico tem que saber conviver com isso e fazer o que é melhor para o paciente, não o que a mídia quer ou o que o pai pensa, lógico, sempre com muita conversa. O que é melhor para a indústria. O que é melhor para a indústria, né? Que às vezes se vem disso direto, né? O que é melhor para a indústria, o que o representante que trabalha dignamente, que vai lá fazer o marketing do seu medicamento, mas é preciso que a gente se baseie no que fala a literatura médica, né? Que você tenha consciência do que está fazendo e oriente bem os pais, né? Porque a opção outra, que é a penicilina, que é a amoxicilina com clavulanato, a gente já tem seu lugar determinado. A criança tem otite média, ela tem uma pneumonia e ela tem uma sinusite. A gente sabe que a gente não vai fazer penicilina para esse paciente, porque ele tem focos infecciosos em vários lugares. Tirando isso, o resto todo é o grupo de exceção. E uma coisa importante que eu queria que você reforçasse outra vez, é a questão da tosse, né? Porque os pais ficam muito ansiosos, né? Porque às vezes a criança melhorou muito, regrediu a febre, não tem mais febre, está se alimentando, mas a tosse é a última a desaparecer no quadro, né? Então, tentar explicar isso para eles terem dominar esse conhecimento e não ficar com tanta ansiedade achando que o filho ainda está com pneumonia. Isso é muito importante para essa orientação, né? Eu acho que assim, isso é bom e também assim, isso é um ponto de corte para os pais, para eles entenderem o seguinte, a tosse também é um sinal de defesa. Então, se a criança está expectorando, se ela não está com dificuldade de respirar, ela está, na realidade, resolvendo, né? Assim, faz parte do processo de resolução daquela pneumonia. Por isso que a gente volta ao raio-x. Não adianta ficar radiografando toda hora quem está bem, está em casa, porque aquilo tem uma resolução mínima que é em 8 dias. E aquela resolução faz parte, dentro do que a gente chamaria de histopatológico, digamos assim, quer dizer, o processo de resolução de uma... como é que eu vou explicar para a população não médica? Quando a gente tem uma pneumonia, a gente tem uma condensação. Quer dizer, aquela área está comprometida. A resolução daquela condensação leva dias. E a tosse é um mecanismo de defesa para resolver e botar aquela secreção lentamente para fora. Mas meu filho é pequeno e não bota a secreção, mas ele está eliminando de outro modo. Ele está deglutindo e aquilo está sendo eliminado pelo trato digestivo através das fezes. Então, os pais também não precisam ficar preocupados. Eu não vi botar a secreção para fora, mas eu sei que ele está tossindo demais. Isso não tem problema. E entender que leva dias para resolver. Não, meu filho é asmático e fez uma pneumonia. Não tem problema. Se ele está fazendo medicação de asma associado, ele também vai levar de 7 a 10 dias para resolver. Então, assim, a tosse não é porque a pneumonia não está melhorando. A tosse isoladamente ela é apenas um mecanismo de defesa dentro do processo de pneumonia. O que os pais devem ficar alertas é piora da febre, cansaço, dificuldade de alimentar e quem está gravíssimo, que eu espero que ninguém deixe os filhos ficarem assim em casa, dificuldade de falar. A criança que não consegue falar uma palavra inteira,
de tanta dificuldade de respirar, essa criança está grave, muito grave, precisa imediatamente ir para o hospital. Mas acho que os pais hoje em dia, em grandes cidades, até em pequenas cidades, eles não precisam esperar esse momento para procurar o médico. Né? Primeiro porque a gente está cheio de UPA na cidade, a gente tem ambulatório aberto, tem médico de família e tem hospitais conveniados quase todos 24 horas abertos. Então, até diferente de antigamente, que a gente tinha um hospital aqui e outro acolá. Então, assim, passou de 72 horas, passou de 48, eu já estou dando remédio adequado, dose adequada, estou alimentando, estou hidratando o filho, botou de cabeceira alta, não dá comida e deita a criança imediatamente com o travesseiro baixo, né? Não tem necessidade, o risco de aspirar. Então, bota a cabeceirinha um pouquinho elevada, bota o rostinho da criança de lado, limpa o nariz com um soro fisiológico para ela não respirar mal de noite, porque o nariz está entupido, porque isso atrapalha. E aí vai observar e faz o que os médicos antigamente faziam. Olha, essa noite tossiu 10 vezes. Daqui a 2 noites tossiu 5, é porque ele realmente está melhorando. Algumas crianças apresentam, principalmente quando tem febre alta, confusão mental. Isso é um sinal de que a situação é ruim? Tem crianças que a gente chama, crianças predispostas a fazerem uma crise convulsiva por febre. Às vezes elas fazem confusão mental porque o oxigênio está baixo, que é a pneumonia extensa, que às vezes assim, tem asma mais pneumonia e aí o oxigênio pode cair. E como é que a gente mede isso? Através de um aparelhinho chamado saturação. Saturímetro que mede a saturação de oxigênio. Até 95 ou mais, nenhuma preocupação. Abaixo de 95 sempre são crianças que vão precisar de algum oxigênio. Então, são crianças que vão ficar lá 2, 4 horas, talvez no ambiente hospitalar. Algumas podem fazer confusão mental por esse aspecto. E outras, a febre pode subir muito rapidamente e elas fazerem um quadro de confusão mental, uma crise convulsiva por febre. Isso não significa, assim, criança de risco, mas sim criança que tem que ser tratada adequadamente. E esses pais também têm que ser orientados. Normalmente tem uma história de crise convulsiva na família. Alguém teve, minha mãe tem, ou eu tive quando era criança. Então, a gente sabe que até as informações, digamos, até 2 anos atrás, era criança de até 6 anos de idade podia ter crise convulsiva febril. Agora, os neuropediatras acham que a gente pode postergar até 7 anos de idade, como só acontece durante o período de febre. Mas então os pais têm que estar também orientados pelo profissional de saúde, dar banho, não deixar a febre subir muito, manter a febre em torno de 38, não fazer 40 ponto, né, 39,8, né? Botar o termômetro a cada 4 horas na criança, enfim. Nós queremos agradecer muito a presença da doutora Terezinha e estamos encerrando mais um Escola de Pais, que hoje tratou de pneumonia. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, um problema, uma sugestão, escreva para mim, Dr. Edson Liberal, Soperge, Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, Rua da Assembleia, número 10, sala 1812, Centro CEP 20011-901, Rio de Janeiro, ou no e-mail secretaria@soperge.org.br.